Olá, agora vamos ao vídeo de número 2 da minha história com Deus. Eu parei quando eu conheci meu marido, né? Parei o vídeo número 1 quando eu conheci meu marido. E em 2008, em 2009, nós passamos uma grande crise financeira devido à perca do trabalho dele. E aí foi quando a nossa história com Deus, quer dizer, a minha história com Deus começou um pouco a se intensificar e caminhar com Ele, né? Nas dificuldades. E aí passou 2008, 2009, a gente retomamos um pouco financeiramente. E em 2010 eu engravidei do meu filho. E aí foi uma gravidez bem difícil, uma gravidez de risco, onde eu realmente não tinha escolha a não ser entregar a minha vida e a vida do meu filho nas mãos do Senhor. E foi algo tremendo, de muita dependência, né, de muita obediência também e de muito conhecimento de caminhar com esse Deus. Né? Então, 2019 foi um ano bem difícil, mas foi um ano de muita dependência, o qual nós fomos muito abençoados por isso. E em 2012 para 2013 eu já caminhava numa igreja, né? Então eu já caminhava conhecendo mais esse Deus através da palavra, através, né, da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então eu passei a caminhar conhecendo e cada vez mais me vislumbrando por esse Deus e ansiando caminhar com Ele. Em 2013 eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? Como está lá em Romanos 10:9, com o coração se crê para a justiça e com a boca se professa para a salvação. Então eu entendi, era necessário eu fazer uma escolha na minha vida. E eu escolhi caminhar com Cristo, né? E sei que essa caminhada é uma caminhada que nunca vai terminar. Eu acho que quando terminar é quando o Senhor nos chamar, né, para a eternidade. Mas até lá nós vamos estar inteiramente num processo de restauração. Então, em 2013 para 2014, meu marido foi transferido e aí nós fomos morar em Fortaleza. E aí começava um pouco a se intensificar essa nossa história de relacionamento com Deus, que eu sempre, como eu coloquei no primeiro vídeo, conhecia Deus de ouvir falar. Então eu passei pela primeira vez, como eu já morei em várias cidades, né? Já morei em 7 cidades, mas é diferente quando você toma uma decisão de ir com a sua família para uma outra cidade, para uma cidade grande, do novo, do desconhecido, e dizer, e aí nós entregamos em oração a esse Deus, se era isso mesmo que Ele queria, né? Se era isso mesmo que era para a gente fazer. Acabou que minha enteada, por já fazer faculdade, né, optou por ficar em Natal, e a gente entendeu mesmo e aceitou isso. E nós fomos, nós 3, eu, meu marido e meu filho, para uma cidade desconhecida, para um novo, onde de fato e de verdade nós entregávamos as nossas vidas no controle do Senhor. Né? Por mais que meu marido tinha sido promovido, né, com essa transferência, eu perdi o meu emprego, porque eu não consegui transferência e eu acabei sendo desligada. Mas Deus já tem cuidado de tudo, porque essa nossa ida lá para Fortaleza é uma história muito bonita, muito difícil, mas de muito aprendizado, porque eu sempre digo nos meus testemunhos, né, que primeiro que eu não conhecia Deus de caminhar com Ele. Essa ida para Fortaleza me ensinou a caminhar com Deus de fato e de verdade, né? Orando e buscando a Ele e buscando as respostas, e Ele ia nos mostrando as respostas, Ele ia nos mostrando a casa, nos mostrando o carro, a escola, a igreja. Então, foi algo que a gente foi aprendendo, que era algo muito novo para mim, essa coisa de entregar realmente o controle da minha vida e da minha família nas mãos de Deus. E aí eu sempre falo também que eu aprendi que a graça de Deus nos bastava, porque com essa ida para Fortaleza, Deus me tirou o emprego, né, que eu já trabalhava desde os 18 anos,
E aos 32 anos, mais ou menos, que fui morar, 33 para 34 anos, que fui morar em Fortaleza, né? Eu fui sem um emprego. A nossa casa, inclusive eu tô aqui agora, ela é uma casa grande, que aí a gente passou a não ter lá mais e ter que morar num apartamento pequeno. Com o tempo, nós precisamos também trocar de carro, porque pela dificuldade financeira que nós passamos nos 2 primeiros anos em Fortaleza, a gente teve que trocar para um carro mais antigo, porque a gente não tinha mais condições de pagar o carro que a gente tinha, zero. Então nós também nos desfazemos. Então Deus foi tirando da gente, principalmente de mim, sabe? E por isso que eu falo, é a minha história com Deus. Mesmo que o meu marido tenha muita participação nessa minha história, é a minha história com Deus. É individual a história que cada um tem, né, com Deus. Então, com tudo isso que eu perdi o emprego, porque quando eu fui morar em Fortaleza, todo mundo falou assim, você tem 8 anos de indústria farmacêutica, você é muito conhecida, você vai chegar lá e rapidinho você vai estar em outro emprego. E isso não aconteceu. As portas que foram abertas, que me deram a oportunidade, eu não fiquei. Então, nos primeiros meses que eu fui com aquela coisa de que, não, eu sou Cris, né, da empresa X, então chegar lá eu vou conseguir. E eu não consegui, eu falava, Deus, como assim? Oi? Eu trabalho há 18 anos e eu me vejo dentro de uma casa, tendo que cuidar de casa, porque a gente não tem condições de ter ninguém para nos ajudar, de cuidar de um filho, de um marido, e como assim? E aí, uma pessoa que eu fui buscar para conversar, né, e buscar conselhos também, e ela me falou, você não tem que ser a provedora do seu lar, porque Deus deixou essa função para os homens, não que a mulher não tenha que trabalhar, mas essa função de provedor do lar, Deus deixou para o homem, e não para as mulheres. Então eu me vi naquela situação dentro de casa, tendo que fazer comida que eu não sabia fazer, tendo que limpar, e até eu já sabia cuidar de criança e tal, mas tendo que me ver do lar. Oi? Não, eu estudei para ser uma executiva, eu estudei para ser independente. Como assim? Né? Deus me tira tudo, me tira a casa, me tira o emprego, me tira o carro novo. Em Fortaleza também eu perdi 2 filhos, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo que o que Deus queria mesmo, lógico que Ele não queria que eu, vou fazer você sofrer, não, mas Ele permitiu que eu passasse por algumas coisas para que eu aprendesse que a graça dele me bastava e que aquelas coisas que antes eu dava um valor, hoje eles não têm mais esse mesmo valor. Eu até tenho algumas outras coisas, Deus me restituiu algumas outras coisas, mas essas coisas já não têm mais valor para mim, porque eu entendi que a graça de Deus me bastava. Então, eu aprendi que eu podia sim voltar ao trabalho, como hoje eu tenho trabalho, né, na indústria farmacêutica. Eu precisava, antes de tudo, ser mãe, ser dona de casa, ser esposa e filha de Deus. Eu precisava conhecer Deus, de caminhar com Ele, né? Então, assim, primeiro eu teria que aprender a ser quem Deus me chamou para ser antes das outras coisas. As funções que Deus tinha me deixado para cuidar da minha casa, porque se Ele prover a minha casa, Ele quer que a gente cuide da nossa casa da melhor forma. O filho que é dele, né, que Ele nos permite, é uma coisa que a gente precisa, a nós, foi a mim que Ele entregou a vida do meu filho. Então eu precisei entender todas essas coisas nos 2 primeiros anos. E aí eu comecei a me esmerar nisso, nessas funções que Deus tinha deixado para mim. Então é isso. No próximo vídeo eu conto mais um pouco da minha história com Deus. Deus abençoe sua vida.